Neste Descomplica você conhece a história do Leonardo Gonçalves, um empresário, dono de 4 farmácias no interior de São Paulo, que tirou o grupo de 240 mil anuais para 20 milhões. Como será que Leonardo conseguiu essa performance? Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal da Farma Contábil. Tá no ar mais um Descomplica Farma. Eu sou Viviane Massi e tô aqui para produzir conteúdos que ajudam a descomplicar o dia a dia da sua farmácia. Mas antes de seguir com o nosso convidado de hoje, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e siga também o perfil do Descomplica Farma no Spotify. Hoje recebemos no Descomplica Farma Leonardo Gonçalves, proprietário da rede de drogaria Santa Terezinha, uma rede de 4 lojas localizada em São José do Rio Preto. É formado em publicidade e farmácia, com especialização em varejo farma e MBA em gestão comercial pela FGV. Tem 42 anos, é casado com Luana, pai de Liz e um apaixonado por empreender. Leonardo, seja muito bem-vindo ao Descomplica Farma, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Viviane, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer compartilhar os conhecimentos aí com todos vocês. Pessoal, o Leonardo tem uma história incrível. E o que eu já posso adiantar para vocês é que ele transformou uma farmácia que faturava 240 mil por ano em um grupo com faturamento acima de 20 milhões anuais. E daqui a pouco ele vai explicar para a gente como ele conseguiu fazer isso. Léo, antes, conta para gente como a farmácia entrou na sua vida. Legal, Viviane. Eu, quando era mais jovem, eu já trabalhava ajudando meu pai, que tinha uma pequena drogaria em São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. Nós somos em 3 irmãos. Então, os 3 irmãos já tiveram passagem pela farmácia, trabalhando, ajudando a entregar remédio, aprendendo no balcão, aprendendo a aplicar injeção. E meu pai sempre fez questão de que os filhos participassem para tomar gosto pelo negócio. E a gente, além da farmácia, saiu para trabalhar em outras empresas e conhecer o mercado lá fora também. E dos 3 irmãos, eu fui o único que tomei gosto pelo varejo farma, que me apaixonei pelo ramo de drogaria. E dos 3 irmãos, eu fui o único que, quando meu pai chegou um dia e falou: Olha, eu não quero mais. Era uma farmácia que vendia aproximadamente 20 mil reais na época. Ele falou: Ó, tô cansado já, papai vai parar, vai aposentar e vou mudar para o sítio. E aí que surgiu uma oportunidade, né? Eu ali bem jovem, de comprar essa farmácia. Ele fez uma oportunidade de eu pagar em 60 parcelas. Então, ele já passou a farmácia para mim, e na época era eu e mais um farmacêutico. Então, a gente ficava o dia todo na farmácia trabalhando. À noite fechava a farmácia. Eu ia organizar as coisas, limpar a farmácia, guardar as notinhas do fiado, tudo que precisava, porque eu não tinha tempo durante o dia, nem funcionários, para fazer aquelas rotinas. E muitas vezes eu punha um colchãozinho no fundo da farmácia e dormia ali mesmo, acordava no outro dia, já abria a farmácia, chegava o funcionário, e é assim que começou a minha vida sozinho mesmo, depois que o meu pai me deu essa oportunidade. A gente ficou pagando essas 60 parcelas. E assim, no percurso, a gente teve vários desafios que o empreendedor, principalmente de farmácia, ele vai enfrentar, né? Esse é um pouquinho da nossa trajetória aqui, da nossa vida de farmácia. Mas, assim, por exemplo, nos primeiros meses, como eu peguei uma época muito difícil, meu pai, os últimos anos, ele passou muitos apuros, né, financeiros, a concorrência vinha aumentando muito na nossa região. Fiscalização que chegava, tinha imposto atrasado em aberto, aí chegava o fiscal da Secretaria da Fazenda com um monte de coisa atrasada, tinha que negociar. Então, é aquela coisa da pequena farmácia que só Uhum. quem viveu isso ou vai viver pode ter essa noção desse tamanho do desafio que a gente vive, né? Mas você fez farmácia, você é farmacêutico.
Sim, eu fiz farmácia, mas muitos anos depois, porque nessa época, Depois. Você fez isso, publicidade antes? primeiro A eu fiz publicidade publicidade e veio antes. propaganda, isso, exato. Quando meu pai foi, eu tinha Aham. me formado em publicidade. Eu era publicitário e eu sempre tive a vontade de fazer o curso de farmácia, porque todo mundo me perguntava, ah, Leonardo, mas você, pô, você trabalha com farmácia, você não é farmacêutico? Então, mesmo não gostando da grade curricular, que tinha muita química, coisas que não faziam sentido para mim, eu queria ter o diploma. Então, há uns 2 anos atrás que eu formei no curso de farmácia. Recente, então. Então você é Recente. um farmacêutico, você é um farmacêutico com tino de empreendedor, é isso? Porque Exatamente. você mesmo se declara apaixonado por empreender. Então é um farmacêutico com veia empreendedora. Exatamente. Então, primeiro, o que que aconteceu? Quando eu entrei nesse mundo, eu fui obrigado a virar um bom vendedor. Então, ali no balcão de farmácia, você atende a pessoa, ela acha que quer uma coisa, mas na verdade você tem que mostrar que às vezes o consumidor precisa de algo diferente e atender 100%, às vezes 110% da necessidade do cliente, porque a farmácia é pequenininha, vendendo um pouquinho. O cliente chega ali, você tem que resolver sempre tudo que ele precisa. Resolver o problema do cliente, ele vai fidelizando, ele vai voltando. E eu fui desenvolvendo esse tino de vendas, o comercial muito forte, e o empreendedorismo, vendo as oportunidades que tinha dentro do nosso segmento. Entendi. Bom, e essa farmácia que é a que você pegou do seu pai, que você comprou do seu pai, que você contou que vendia 20 mil por mês, você pegou essa farmácia, mas você não parou nela. Eu sei que tem uma sociedade no meio do caminho, tem uma sociedade no meio desse caminho, e Legal. que hoje, como eu disse no início, é isso mesmo, são quatro farmácias atualmente, certo? Exato, exato. Então, essa primeira loja, a gente ficou trabalhando muitos anos para pagar ela, depois para reformar, as prateleiras eram antigas, fomos, trocamos, modernizamos, trocamos o piso, que era muito defasado, fizemos porcelanato. Aí a gente conseguiu comprar o imóvel inteiro dessa farmácia que meu pai pagou aluguel a vida inteira. Aí a gente ampliou para o salão do lado, ampliou para trás, ampliou para cima. Então a gente conseguiu já ter uma evolução muito grande só nesse ponto comercial. Aí, depois veio uma oportunidade, um convite para eu ser sócio de uma outra farmácia e eu aceitei. Eu aceitei esse projeto, Hum, pegamos uma loja que faturava, na época, alguma coisa em torno de menos de 50 mil reais mês. E quando eu hum. entreguei a minha parte na sociedade, a gente já estava batendo quase meio milhão, 500 mil reais mês de faturamento nessa loja. Então, assim, foi um grande case de sucesso, né? Que a gente juntou duas pessoas, eu e mais um sócio na época, pegamos uma loja que estava escondidinha, bem pequenininha, no meio do quarteirão, jogamos ela na esquina, dessa mesma avenida para um ponto bem maior, estruturamos, reformamos, e fizemos ali um crescimento de 50 para quase 500 mil reais mês. Então, ali foi um grande case de sucesso. E nesse momento, Vivi, eu percebi que eu sabia fazer alguma coisa diferente. Porque para conseguir um case desse de sucesso, eu mapeei algumas fórmulas, algumas características que eu poderia replicar em outros lugares. E foi isso que a gente Como fez. assim? Depois eu Por acabei vendendo exemplo. eu fui lá, vendi a minha parte da sociedade. Meu sócio continua com essa loja, esse sócio continua até hoje com essa loja, também é na mesma cidade de São José do Rio Preto, em outra Tá. região. Ô, Léo, você disse antes que você é, identificou, mapeou alguns fatores, mas o que seria isso exatamente? Você pode compartilhar com a gente? Lógico, com certeza. É assim, ó. Primeiro, a gente veio de uma realidade de uma farmácia pequenininha, nossa, era muito pequenininha, era coisa, eu peguei a loja com meu pai, devia ter coisa de 40 e poucos metros quadrados. Então, uma loja muito Aham, pequena. sim. E eu fui ampliando até deixar essa loja com uns 80 metros quadrados que ela tem hoje. E Tá. fisicamente, por mais que eu ampliei, ela tem limitações físicas. Então, ela não tem o melhor estacionamento, porque fisicamente não dá. Aí o que acontece? Nessa sociedade, já vendo todas essas necessidades, eu já fui pensando, olha,
Se metro quadrado de área de venda numa drogaria impacta o faturamento, eu preciso de uma loja no mínimo de X metros quadrados para eu conseguir trabalhar com mix Entendi. muito maior. Aí a gente conseguiu resolver isso. Já era uma avenida muito, muito interessante porque passava muito carro e muitas pessoas a pé. Então, era dois fatores que também eram muito importantes que a gente não tinha no outro ponto, por isso que me chamou a atenção. Aí, Entendi. ques- ainda essa loja que a gente conseguiu um case, que eu tinha a sociedade, ainda tinha algumas coisas que ela ainda não era completa. Por exemplo, ela tinha limitação de estacionamento. Então, quando eu desfiz, eu vendi a minha parte, eu já pensei, olha, se a gente conseguiu uma grande evolução nessa loja, se a gente pegar um ponto que tem estacionamento à vontade, uma área de venda muito confortável para o cliente, que caiba o mix ideal, maior, mais assertivo. Se eu conseguir uma visibilidade numa esquina que seja positiva, que o carro passe e ele já veja de longe, de todos os ângulos, provavelmente a gente vai conseguir um faturamento maior. E foi o que a gente fez na nossa segunda unidade, depois dessa sociedade. A gente fez exatamente isso. Conseguimos um imóvel com mais estacionamento, com mais áreas de venda, com mais retaguarda para ter uma sala de aplicação com espaço mais legal para o cliente, para ter um escritório bacana. Então, esse conjunto de fatores, a gente conseguiu encaixar aí essa segunda loja, Santa Terezinha mesmo, que não tinha sociedade, ela teve um resultado mais rápido e muito melhor do que a segunda loja e a primeira, que já foram grandes resultados. Essa segunda loja sua, fora a sociedade, tem 200 metros quadrados, né? Eu acho, Ela vai ter aproximadamente. uma área de venda de uns É, 220 metros quadrados. ela é grande. E o que eu estou entendendo da sua fala? Você começa numa farmácia de 40 e ali já entende que ela é muito pequena. Então, quando você vai para a sua sociedade, você já abre uma farmácia com o aprendizado que você trouxe da primeira. Porque isso é uma jornada em que a gente tem erros e acertos. E aí, o que você leva para a terceira, que é a sem sociedade, o que você aprendeu na primeira e na segunda. E com isso você vai conseguindo fazer o seu negócio se desenvolver cada vez mais. É isso, Exato. Leonardo? Tô Exato. E entendendo além certo. disso, Vivi, por dentro, tirando as coisas físicas de ponto comercial, a gente começa a aprender os níveis de gestão que a gente tem que começar a colocar no negócio. Porque quando você está com uma loja vendendo 30, Hum. 40 mil, que para o varejo farma é um faturamento menor, você vai aumentando 50, 60, 70 mil. Aí você vê que você precisa de fazer coisas que antes você não fazia. Então, Por no começo, exemplo, um por exemplo. exemplo, por exemplo. Antes, a Hum. gente anotava tudo que precisava de comprar, as faltas do dia, num caderninho, normal. E para a gente estava resolvendo. Por quê? Humanamente dava para preencher tudo, chegava à noite, entrava no pedido eletrônico com uma distribuidora, ou ligava até na época, e fazia o pedido, chegava os produtos no outro dia. Mas em determinada escala do negócio, aí isso já começa a dar muita falha, você começa a perder a oportunidade de repente, com um sistema informatizado, de conseguir preços melhores, mais rapidez, ou verificar, de repente, um produto que você pediu e ele não faturou, deu uma ruptura no distribuidor. É um nível mínimo de gestão que a gente começa a colocar, aí você entende que tudo dá para melhorar na gestão de uma farmácia infinitamente. E é uma carência do independente. O independente, ele tem essa dificuldade, não sei se a dificuldade é a palavra certa, mas essa carência, essa necessidade de aprimorar os seus métodos de gestão para ele conseguir melhorar a margem de lucratividade dele, porque a gente sabe que a margem de lucratividade é muito baixa, né? Reza a lenda que farmácia dá muito dinheiro, mas é só lenda. Para ela dar muito dinheiro, ela dá muito dinheiro sim, isso não é lenda. O que é lenda é o seguinte, é achar que basta abrir uma farmácia e começar a vender tudo que vai dar dinheiro, porque a margem é muito apertada. Então, se essa gestão não for muito ali no detalhe,
Sim, farmácia pode dar prejuízo e muito prejuízo se não for bem gerida. É nesse ponto que eu queria chegar. É Concorda, uma Léo? excelente reflexão, Vivi, porque, na verdade, o ramo de drogaria transita, gira muito dinheiro na mão do dono da farmácia, mas o lucro dele é pequenininho. E a maioria dos donos de farmácia independentes, eles não têm uma clareza se ele está tendo lucro ou prejuízo, ou qual seria o lucro. Então, chegou um momento que a gente olhou e falou assim: nossa, eu preciso entender de lucro, de prejuízo, porque eu estou vendendo, 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 eu acho que estou ganhando, estou pagando as contas, aí eu misturo com as minhas contas de casa, com as da farmácia, e eu vou sobrevivendo. Aí chegou no nosso caso, um tempo que a gente olhou e falou assim: não tá legal isso daqui, vamos contratar alguém que entende disso daqui. A gente foi, contratou uma consultoria, e ele, primeira coisa, falou: olha, Leonardo, vocês têm que começar separando aqui. Ó, CPF, as continhas de casa, vai ter nessa conta pessoal, as continhas da farmácia, na conta da farmácia, tudo certinho. Parece ser uma coisa simples, mas às vezes não acontece. Eu converso com vários colegas que às vezes misturam ainda, e isso é uma coisa que faz muita diferença na gestão de uma drogaria hoje. Aí depois disso, Faz muita diferença. E só para complementar, a gente já fez conteúdo sobre isso aqui no canal, vou até colocar o link aqui em cima. A gente tem um vídeo falando sobre isso. Por que é importante separar o CNPJ do CPF? A gente tem esse conteúdo, sugiro que você assista, mas desculpa te interromper, eu queria só sugerir perfeito. esse conteúdo para o pessoal. E aí depois disso você começa a ver os níveis que começa a melhorar, aí você começa a entender o que está acontecendo no banco, fazer uma conciliação bancária, de ir atrás de um sisteminha que consiga fazer isso, e diariamente você consegue ali, ó, bater, olha, o que aconteceu aqui? O que essa taxa aqui de R$ 500 que está me cobrando aqui toda semana? Aí você vai ver uma taxa indevida, aí você conversa com o gerente, ele já te estorna. Então, de ter uma clareza mínima de onde que pode estar escapando o seu possível lucro de uma drogaria, de qualquer porte? Por quê? Quando você começa a crescer e as grandes redes, automaticamente isso é meio que obrigatório, eles já fazem isso. Mas o pequeno e o médio, quanto antes ele consegue fazer isso, de acordo com o nível que ele tiver de maturidade, vai fazer muita diferença no resultado da drogaria hoje. Bom, aí voltando ainda para a tua história, você abriu essa farmácia de 200 e poucos metros quadrados de área de venda, chegando à conclusão ali de que muitos fatores, como por exemplo o tamanho, influencia bastante, mas você depois abriu mais duas lojas. Como é que foi esse Isso. processo de expansão para você? Aí a gente abriu uma loja maior ainda, com uma área de 300 metros de área de venda para o cliente, Nossa, mega numa, store. numa avenida incrível, com estacionamento amplo, tudo mais, também foi um grande sucesso. E a última loja foi uma oportunidade de uma loja que era de uma rede, e o pessoal estava passando por dificuldade financeira, estava à venda, a gente comprou, virou a bandeira dela para Drogaria Santa Terezinha, e reinauguramos ela já com a nossa carinha de Santa Terezinha. E em seguida a gente fez uma ampliação, que a área de venda dela não era tão grande, a gente ampliou, terminamos essa ampliação. E agora, Vivi, a gente está com um projeto em andamento de mais uma loja. Essa é um ponto comercial que não era farmácia, a gente está reformando ele inteirinho, trocando tudo, colocando piso novo, e vai ser uma loja ali de 200 metros quadrados, que é um tamanho que a gente vem buscando para caber o nosso mix, e com um estacionamento amplo, numa avenida também estratégica aí da cidade, que seria a quinta loja, já que logo, logo já vai estar nascendo. Bom, mas ainda não acabou não. Tem muita história aqui pra gente conversar com o Leonardo, só que será na próxima parte dessa entrevista. Sim, eu vou voltar com o Leonardo para a gente falar sobre liderança, sobre uma jornada solitária dentro do empreendedorismo. Vamos falar ainda de mix de produtos, vamos falar de faturamento. Ele ainda vai contar aqui como conseguiu fazer com que as lojas saíssem de 240 mil ano para 20 milhões. 20 milhões, é isso mesmo? Falei certo? Falei certo. 20 milhões anuais, ele ainda vai contar isso.
Enfim, vai falar por que migrou para o lucro real e quais foram os benefícios tributários que ele teve, mas isso a gente vai assistir na próxima parte. Antes de ir embora, deixa o seu like aqui nessa entrevista, já conta pra mim se você tá gostando dessa conversa que eu tô tendo com o Leonardo, conta pra mim quais estão sendo os seus aprendizados, a gente quer muito saber. Um beijo, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima parte dessa entrevista. Até lá, tchau, tchau.